Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Batista Metropolitana. Estamos mais uma vez nesse encontro tão gostoso da Escola Bíblica Dominical. Aí onde você estiver, vamos reservar esse tempo para estarmos juntos estudando a Palavra de Deus. Como é gostoso estarmos juntos, mesmo distantes, nós estamos ouvindo, vendo os nossos irmãos cantando louvores, orando, e nós podemos participar juntos. Como é bom! Em breve estaremos juntos, se Deus quiser, no templo reformado, né? Como é bom, nós sabemos que a igreja não tem parado e que aí na sua casa tem sido uma igreja e que você aí tem estudado a palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus porque nós temos tido retorno de que Deus tem agido na vida de cada um, que Deus tem feito milagres, Deus tem ouvido as nossas orações. Então nós agradecemos o retorno que é tão bom, tão edificante. E nesta manhã nós queremos que você recarregue a bateria da sua fé no estudo da Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 20, 21, que estamos estudando com o pastor Xande, nos ajudando, nos ensinando, nos orientando, e como é gostoso a participação de cada um de vocês. E nesta hora nós teremos a participação da irmã Marta, que estará orando conosco, e você aí onde você estiver, feche os seus olhos, e leve os seus pensamentos a Deus conosco nesta manhã. Oremos, pois. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, Senhor. Queremos te agradecer por muitas bênçãos, Senhor, que tens nos proporcionado, Deus. E até pelos milagres que nós temos visto acontecer, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos livrado dessa doença, Pai, terrível que está assolando e amedrontando a todos e ainda continua, Deus, mas sabemos que o Senhor já está enviando as providências para a cura, Senhor Deus. Ó Pai, nós te agradecemos também porque já está sendo desenvolvida uma vacina, Pai. Pedimos que ela possa ser eficaz para que nós possamos usufruir desse benefício que também é o Senhor que nos concede, Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque és misericordioso, bondoso, Senhor, e tem realmente cuidado de todos nós, ó Deus. Senhor Deus, e ainda dependendo da sua misericórdia, Senhor, queremos te pedir também pelo nosso país, Senhor, porque são muitas dificuldades, Senhor, dificuldades econômicas, taxa de desemprego alta, muita gente buscando trabalho, Senhor, que as autoridades também possam saber o que fazer, ser orientados por Ti, Senhor. E isso é possível também por meio de nossas orações, ó Pai. Nós queremos também pedir pelas famílias, Senhor, as famílias da nossa igreja, Senhor, e também as outras famílias, demais famílias, ó Pai, que Tu possa ter misericórdia, Senhor, e cuidar, porque são muitos pedidos, ó Pai, para Teus cuidados, para a Tua orientação, são para filhos, Senhor, netos, amigos, famílias enlutadas, Senhor, famílias pedindo milagres, ó Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus dos milagres, Pai. Para Ti não há coisa que não possa fazer, ó Deus. Nós queremos colocar na Tua mão, Senhor, todos esses pedidos e outros que eu ainda não consigo me lembrar no momento, Senhor, mas o Senhor sabe de todos, ó Pai. Senhor, nós estamos te pedindo também porque conhecemos o Teu poder e a Tua misericórdia, Senhor. Estenda a Sua mão misericordiosa sobre cada um que está precisando, Senhor, neste momento. Queremos te pedir pela aula que terá início agora, Senhor, que possamos guardar no nosso coração o que aprenderemos, Senhor, pois nós te pedimos e te rogamos no nome santo de Jesus. Amém.
Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Se Deus fizer, Ele é Deus.
Graça e paz, igreja. É com muito carinho que eu entro na tua casa hoje, orando para que Deus possa te abençoar neste momento em que vamos adorar a Deus através da sua palavra. Que essa adoração possa chegar ao Pai das Luzes e nos conceder um coração sensível àquilo que a palavra diz, para que venhamos a ser encontrados dignos da sua busca de companheirismo, de misericórdia, de graça, de livramento, de salvação, de cura. Se você está enfermo, se você está passando por dificuldades financeiras, peça oração para a tua igreja. A tua igreja anuncia e intercede junto a Deus pelos santos. E é para isso que fomos gerados, para amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos uns aos outros, como a nós mesmos. E é por amor de vós que eu preparo este texto, estes versos, que anunciam a ressurreição íntima ali, privada, àqueles discípulos, e que outrora não criam, mas que foram impactados por uma visão eterna da vida. Foram libertos dessa visão temporal, ligada e fechada no tempo, e foram trasladados a uma visão eterna pela ressurreição de Cristo. E deram as suas vidas anunciando o Evangelho até chegar aos nossos dias. O Evangelho que é a boa nova. Olha, Jesus morreu pelos seus pecados. E Jesus ressuscitou para que você tenha esperança. Qual é a verdadeira obra que nós devemos fazer e realizar para agradar a Deus? A verdadeira obra é Cristo. A verdadeira obra é a cruz de Cristo. É aquilo que Cristo fez por mim e por você. Por isso que ninguém é salvo por obras, mas pela fé em Cristo. Porque através daquela cruz, Deus redimiu, perdoou, nos limpou do pecado. E não olha para nós por meio direto, nos condenando com ira. Não, ele olha por meio de Cristo. E em Cristo nós somos justificados. Essa esperança é renovada através da ressurreição. Ora, se somos perdoados, lavados, remidos, nós temos a condição, fomos penhorados pelo poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus e que ressuscitará o nosso corpo para que venhamos a ter um corpo glorioso. Um corpo que não vai mais adoecer, um corpo que não vai morrer, um corpo glorioso, eterno e espiritual. Vai ter carne, vai ter osso, vai ter pele, vai ter músculos, não vai ter sangue. Não vai ter sangue. Jesus ressuscitou num corpo glorioso sem sangue. Jesus é as primícias dos que dormem. Ele é a primícia. Né? E como Israel celebra as primícias, ele é a primícia. E Israel está celebrando o ano novo judaico, Shana Tová, Rosh Hashanah. Eles cantam cânticos, salmos, junto ao Muro das Lamentações, então, assopram as trombetas por 2 dias, de sexta à noite até domingo à noite. Porque o calendário judaico é um calendário lunar, não é um calendário solar como o nosso. E depois de 10 dias, a partir do dia 18, vem o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do sacrifício, o dia que aponta o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e que eles precisam reconhecer Jesus como seu Messias para serem salvos. Então, hoje eles celebram essas festas, anos 5000, porque não reconheceram a Jesus como Messias, e por isso existem missões ali, pregando o Evangelho de Jesus, ali em Jerusalém. E oremos pela paz em Jerusalém, que só virá quando o príncipe da paz vier. Amém? Mas sem muita demora, vamos ao estudo do Evangelho de João. Vamos a essa leitura do Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 24 ao versículo 29. Tomé, o discípulo que duvidava. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de O Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Ele respondeu:
se não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão do lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: vejam as minhas mãos, ponha o seu dedo nelas, estenda a mão e ponha no meu lado, e para de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor, meu Deus! Você crê porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creem. Bom, feita a leitura, nós vemos que os discípulos foram à presença de Tomé e deram um testemunho. Olha, Jesus ressuscitou, ele apareceu para a gente. Ele apareceu para nós. Mas Tomé não creu. Ele apareceu para Maria. Ele apareceu para os discípulos de Emaús. Ele apareceu para os discípulos, mas Tomé não estava presente. Então Tomé é buscado pelos discípulos para falar: Tomé, Jesus Cristo ressuscitou. Mas o que acontece com Tomé? Tomé não aceita esse testemunho. Por isso que aqui na palavra diz: Tomé é um dos dois, é chamado Dídimo, gêmeo. Não é claro de quem ele era gêmeo. Não estava com eles quando veio Jesus. Mas ele respondeu quando eles afirmaram que Jesus havia ressuscitado: se eu não vi nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puseram o meu dedo. Ou seja, ele foi testemunha da crucificação. Ele estava impactado pela crucificação. Ele estava amargurado, entristecido. Porque o Messias de Israel não foi no prisma que ele havia crido. Ele havia crido que Cristo seria um grande imperador poderoso que exaltaria Israel acima de Roma. E aí Jesus vai à cruz, que decepção. Então ele estava decepcionado, e ele era um homem cheio de questões, de dúvidas. Ele era um discípulo cheio de dúvidas, um discípulo que questionava. Mas estes discípulos que testemunharam Jesus ali com eles, ouviram o testemunho de Maria, ouviram o testemunho dos discípulos que haviam encontrado Jesus em Emaús, buscam ele para que ele estabelecesse uma comunhão com ele. Falam: olha, creia que Jesus, nós vimos, nós somos testemunhas oculares. E esse princípio de comunhão, eu faço questão de compartilhar com vocês, porque é isso que nós fazemos na igreja. De forma, às vezes, sem saber se isso tem uma questão bíblica, né? Mas fundamentado na palavra. Olha aqui o que diz Romanos capítulo 15, do versículo 4 ao 7, que diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós buscamos outros para comungarem conosco, nós buscamos outros para terem comunhão conosco. Isto é o Evangelho, isto é o evangelismo, isto é a propagação da boa nova de que Cristo deseja reunir pessoas que creem nele em um corpo, em uma comunhão, em uma fé, em um batismo, em um só Deus e Pai de todos que serão salvos. É maravilhoso isso. E o que eles queriam? Eles queriam uma comunhão. Mas vamos pensar sobre essa reputação, essa conduta de Tomé. Lá em João, capítulo 14, versículo 5, é ele que pergunta para Jesus: Jesus, mostra-nos o caminho para a casa do Pai. Ou seja, Jesus estava falando: eu vou preparar para vocês morada.
na casa do meu pai. Ele estava anunciando ali como se fosse um casamento judaico, onde o noivo prepara o lugar e a noiva prepara o enxoval. E o enxoval são as nossas obras santas. Isso que eu estou fazendo aqui, anunciando o evangelho para vocês, pela misericórdia de Deus, pela revelação de Deus, pelo dom do Espírito Santo de ser um pregador da palavra, é um enxoval que nós estamos tecendo lá em Apocalipse 19, quando nós vamos apresentar as nossas obras, o tempo que a gente gastou em oração, em meditação, em leitura, em estudo, em busca dessas coisas espirituais que não serão tiradas de nós. Ele queria acompanhar Jesus, ele estava perto de Jesus, ele aceitou o chamamento de Jesus, mas ele era um discípulo que perguntava, a toda hora perguntava. E uma das perguntas é, mostra-nos o caminho, o que significa a casa do Pai? E eis que Jesus responde, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém venha ao Pai, senão por mim. Esse verbo fala vem, significa aqui, ó, eu sou a manifestação do Pai. Por quê? Mais à frente, Filipe pergunta, mostra-nos o Pai. E Jesus responde, há tanto tempo estou contigo, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a manifestação humana do Pai. Jesus, na sua deidade, revela quem é Deus. Certamente, ele testemunhou muitos milagres. Muitos milagres que Jesus... Ele caminhou com Jesus 3 anos e pouco. Ou seja, Tomé viu muitas coisas acontecendo através do ministério de Jesus. Ele, inclusive, viu a ressurreição de Lázaro. E é interessante nessa ressurreição de Lázaro, que está aqui em João, capítulo 11, olha a iniciativa, olha a disposição deste homem que segue a Jesus. Quando Jesus fala que ele vai para Galileia, ele fala assim, mas eles querem te apedrejar lá, Senhor. Eles querem te apedrejar lá. Você vai ser morto lá. A leitura de João 11, no capítulo 7, ao versículo 16, diz assim, depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te. Voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, onde havia a luz dos homens é Jesus. Logo, Jesus não temia os perigos que cercavam a sua vida. Ele estava controlando o tempo, o momento certo para se entregar e ir para a cruz. Ou seja, ele precisava realizar este milagre para ser glorificado. Versículo 11, isto dizia, e depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram para os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Olha, nossa, que palavra que pode surgir daí, né? Ele já dormiu. Será que ele foi salvo? É o que a gente sempre pergunta para quem já faleceu. Primeira pergunta que eu faço, ele estava no Senhor? Ele era cristão? Ele adorava a Deus através da sua palavra? Versículo 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Interessante, hein? Essa impetuosidade, esse desejo desprovido de qualquer tipo de apego a este mundo, de Tomé, vou te acompanhar até a morte, Jesus. Olha, sem depois afirmar, olha a afirmação que ele faz no versículo 25,
se não vir nas mãos o sinal dos cravos e o buraco da lança, não vou crer. Ele desafia a sua fé. Ele desafia os discípulos. Porque ele estava incrédulo, ele estava cético. Ele estava impactado pelo momento daquela cruz, pela decepção daquela cruz. E olha a fé que ele tinha ali, na questão de Lázaro. E aí eu faço outra pergunta, porque às vezes nós somos meio Tomé, eu sou muito Tomé, né? Era dúvida ou incredulidade? Sua dúvida era legítima? E sua incredulidade? O que aconteceu com a sua incredulidade? Gerou afastamento. Por 8 dias ele pode ter caminhado com aqueles discípulos podem ter conversado com ele, comido com ele, compartilhado, mas ele não estava em comunhão de fé. Ele se apartou daquela fé. Por quê? Porque ele não cria na ressurreição. Ele não cria naquilo que os discípulos estavam testemunhando. Olha, nós vimos. Ele estava irredutível. Ele impõe condições desafiadoras. Se eu não vir, se eu não tocar. Interessante essa afirmação dele, né? E imagine, ao longo de 8 dias, esse desafio, após o seu início, se prolongou. Imagine como ele estava. Tá vendo? Falei para vocês que ele não ressuscitou. Como é que é a tua fé hoje? Você sabe que Deus, na sua eterna e maravilhosa sabedoria, no início, permitiu, na anunciação do reino, na presença do rei aqui na terra, a realização de milagres absurdos. Na história de Israel, nós vemos milagres absurdos. Ressurreições, abertura de mares, de rios. Nós vemos coisas maravilhosas. No livro de Atos, nós vemos os discípulos realizando muitos milagres. Mas conforme vai passando para o final do livro de Atos, estes milagres vão ficando mais raros. Vão escasseando. Porque que Deus estava iniciando um novo processo na humanidade. Um processo que ia levar-nos a viver pela fé. Não por vista, mas pela fé no nosso coração, de devoção, a anunciação, ao testemunho destes discípulos. Por isso que em Romanos 1,17, você imagina que uma palavra em movimento gera. Romanos 1,17 gerou um movimento em Martinho Lutero. Iniciou a reforma. E hoje nós temos a palavra de Deus acessível a todo ser humano. Graças a Romanos 1,17, onde ele afirma que o justo viverá da fé. Existe muita dúvida. Existem muitas incertezas. Mas pela fé nós cremos no impossível. Nós cremos no testemunho desses discípulos aqui, da santa palavra de Deus. Há muitos mistérios, muitas coisas que eu não consigo responder. Me perdoe, por mais que eu estude, por mais que eu entenda, não consigo responder nem para mim. Muitas perguntas, mas eu não preciso ver para crer. Há muitos mistérios, Deuteronômio 29, há muitos mistérios entre o céu e a terra, mas aqueles que nos são revelados estão na palavra. Estão na palavra de Deus. E há momentos que surgem dúvidas. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu agrado a Deus? Será que eu sou salvo? Nós não devemos desviar a nossa fé. E quem nos ajuda, nos auxilia, é o Espírito Santo. Ele não deixa a gente desviar a nossa fé. Então o que acontece? Quando você peca, quando você erra, quando você está nessas questões, olha o que afirma Hebreus 13, de 12 a 15. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário,
Exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. É pela fé, não é por obras. É pela fé que realizamos obras. É pela fé que não cedemos ao vil tentador, à tentação pecaminosa. É pela fé que renovamos o nosso entendimento. É que permitimos a ação do Espírito Santo no processo de santificação, de transformação da nossa mente. Por mais que eu faça, jamais farei o suficiente, porque o Senhor me alcançou. E é pela comunhão, veja, essa comunhão é muito importante, a igreja é muito importante, esse trabalho que faço é junto à igreja. Ela chancela o mover de Deus neste mundo. A igreja é a noiva, é a anunciadora, são as primícias do Senhor. A primeira geração de pessoas onde o Espírito Santo habita corporalmente aqui dentro de nós, nos instruindo, nos abençoando, nos concedendo, não nos deixando levar por um perverso coração de incredulidade. Através dos irmãos, nos admoestando, nos exortando no dia que se chama hoje. Através dos pastores também. Olha lá o que diz em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículos 24 e 25. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Nossa luta é constante, é no dia de hoje, ouvindo a palavra, sendo ministrados no poder do Espírito Santo, para que venhamos a nos tornar participantes, coparticipantes da herança divina. Nós devemos ser sensíveis. A incredulidade bota um muro de separação e nos não permite ter comunhão. Nós precisamos ser sensíveis na nossa mente, no nosso coração, aquilo que é pregado, aquilo que é anunciado. Se eu começo a ouvir um sermão e eu já começo a condenar o orador, já começo a condenar o interlocutor, não adianta ouvir mais. Se você começou a ouvir esse sermão, você me desmereceu, pode desligar agora. Não tá tendo comunhão comigo, com a igreja, com o Senhor. Não está tendo, porque você já está julgando o interlocutor. Não sou eu, é a palavra. A minha tese aqui é anunciar o quê? O que está escrito na palavra de Deus. Não a mim. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. O próprio Senhor diz, né? Todo homem seja mentiroso e somente Deus verdadeiro. É por isso que nós explanamos pelo poder da palavra. Eu creio no poder da palavra. Sendo sensível a ela, nós podemos ter esta mudança. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos capítulo 10. Ou seja, esta fé, ela é alimentada. A palavra de Deus é pão para cada um de nós, que vem alimentar o nosso coração. Que diz aqui em Romanos capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza, ou tu, ó homens, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Todo dia eu cometo erros. Mas todo dia o Espírito Santo fala, isso aqui não está certo.
com mansidão, com tranquilidade, com graça. Não é maravilhoso isso? O plano de Deus ele vai muito mais além do que os nossos pensamentos. Por quê? Conforme esses milagres foram rareando, nós agora precisamos viver pela fé. E pela fé entendemos que Deus é o autor de tudo. Pelo poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Hebreus 11:3. Pelo poder da sua palavra, Ele anunciou e as coisas vieram a se tornar reais, visíveis, tangíveis, materiais. Gênesis 1. Ou seja, quando nós contemplamos este Deus e nós vemos que os seus projetos, os seus planos são muito mais elevados, os seus caminhos são muito mais elevados, os seus pensamentos são muito mais elevados, nós cremos na sua palavra. Porque os pensamentos, é o que ele diz lá em Isaías 55, de 8 a 11, os meus pensamentos são muito maiores do que os seus pensamentos, os meus caminhos são muito maiores do que os seus caminhos. Mas como a chuva que rega a terra e não torna a mim, assim, antes de cumprir aquilo que lhe é designada, assim será a palavra que sair da minha boca. Não é lindo isso? Deixa a palavra mover, deixa a palavra fazer, deixa a palavra te alimentar, deixa a palavra transformar a tua mente, o teu coração, te conceder a graça de servir e de ver-se na palavra, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Tomé não creu no testemunho desses discípulos e por isso perdeu a comunhão. Mas Deus estava preparando um socorro para ele. E aí Jesus, no versículo 26 e 27, se apresenta a ele. 8 dias depois, Jesus se apresenta. E o que ele fala? Como é que ele cumprimenta? Shalom Aleichem. E vocês respondem? Aleichem, Shalom. Ou seja, ele anuncia a paz, ou seja, o cumprimento que deseja a paz, o cumprimento que gera paz e restaura a comunhão, é dito pelo príncipe da paz, que adentra aquele recinto e se revela para o discípulo incrédulo, para o discípulo que havia perdido a comunhão. Meu irmão, não deixa de ir para a igreja. Não falta na igreja, meu irmão. Jesus se manifesta no nosso meio e dissipa toda a incredulidade, todo o engano, todo o ceticismo. É ali, na comunhão dos santos, que Deus se manifesta. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Em sua onisciência, onipresença, onipotência, Jesus ouviu o desafio de Tomé e fala assim: põe o dedo aqui, olha os sinais aqui. O que ele fala? O que ele fala em João? Põe aqui o seu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. A revelação exige resposta. A revelação exige uma disposição pessoal em acreditar primeiro. Em racionalmente entender que aquilo é verdade e crer. Estabelecer aquilo como verdade importantíssima, elevadíssima na tua vida. Para que você seja feliz, para que você tenha uma dimensão eterna da vida. Foi assim com o discípulo Tomé. Foi assim comigo. Foi assim contigo e pode ser assim com você que ainda não recebeu, que ainda não creu naquilo que a palavra tem anunciado. E isso que eu estou falando aqui não é novidade. Não é novidade. É simples, é direto. Não seja incrédulo, mas crente. A afirmação de Tomé demonstra o quê? Uma prostração, um arrependimento. A incredulidade dele foi respondida com uma revelação. O seu ceticismo foi respondido com um desafio. Tá bom, põe aqui então o dedo. O desafio com uma exortação. Não seja incrédulo, mas crente. Sua comunhão foi restaurada por sua confissão. Senhor meu
e Deus meu. Sua confissão revela a sua conversão. Agora o Senhor é meu Senhor. Agora o Senhor é meu Deus, porque eu vi. Mas a sua conversão anuncia uma revelação. Qual é a revelação que anuncia? Você me viste e creu. Versículo 29. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você se vê aqui? Você se vê nesse versículo aqui? Você é bem-aventurado porque você não vê, mas você crê? De todo o teu coração você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Ele venceu a morte e que Ele quer dividir essa vitória com você. Olha que poder! Olha que palavra que muda a trajetória da nossa vida. A revelação não exige resposta. E essa revelação é de que eu e você estamos inseridos neste texto. O alvo da palavra sou eu, é você e outros que ainda não se achegaram. No versículo 30 e 31, João diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Nós temos que ver pelos olhos da fé. A revelação da ressurreição de Jesus foi impactante para Tomé. Foi também para Pedro. Foi também para Lucas. Foi também para João. O seu testemunho, com o objetivo de revelar essa ressurreição, é para que ele alcançasse cada um de nós. O Evangelho não se restringe a um povo. Ele traz um povo, aquele que não pertence a este povo, à comunhão. Ele restabelece a comunhão para aqueles que têm fé, para aqueles que creem, por mais desafiadores que sejam. Mas quando o Senhor toca o coração, eles aceitam, eles se convertem. Olha só a afirmação de Pedro, lá em 2 Pedro 1,16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, testemunhas oculares da sua ressurreição. Olha o que diz João, o que era desde o princípio, que temos ouvido e que temos visto com os nossos próprios olhos. E por isso estamos anunciando. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e o Filho, Jesus Cristo, para que vocês tenham mais comunhão com a gente. Olha por que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas. Ouvindo, testemunhando as testemunhas oculares. E anunciando o Evangelho de Lucas para que eu e você creia. Olha quando Lucas escreveu Atos. E esse eu quero compartilhar com vocês. Atos, capítulo 1. Olha o que ele revela aqui. 3. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. O Evangelho. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Está falando da ascensão. A estes também, depois de ter padecido, cruz. Se apresentou vivo, ressurreição, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso tudo é para que eu e você vejamos pela fé. Creiamos neste testemunho. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja e elas não creem no testemunho da ressurreição. Você sabe que hoje existem pastores que não creem na ressurreição corporal de Cristo. Homens que lideram comunidades, igrejas, que não creem
na ressurreição corporal, tangível, material, visível de Cristo. Essa é a última igreja. A última igreja, a sétima igreja de Apocalipse, a igreja que se dobra a voz do povo, que se dobra a voz do mundo, que se dobra a voz das posses, que se dobra a voz da prosperidade financeira, material, humana, mortal, que pega as bênçãos transmitidas para Israel e traz para a igreja. Israel é na terra, as bênçãos para Israel é na terra, mas as bênçãos para a igreja são nos lugares espirituais, são nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa promessa está na Nova Jerusalém. Nós estamos de passagem por este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Somos extraterrestres vivendo neste mundo, trabalhando neste mundo, mas somos peregrinos na terra. Porque a nossa pátria está no céu. Filipenses 3:20, né? Creio eu. Dá uma olhada lá, vê se eu errei ou não. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Olha o que o Espírito diz à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fostes frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A fim de que vejas quem? O Senhor Jesus Cristo. Testemunha fiel e verdadeira. O Amém. Que baseado na revelação nos exorta a sermos crentes quentes, a sermos anunciadores vivos, carismáticos, no poder, no dunamis do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, anunciando a Cristo como ressurreto, Salvador, Senhor, que soluciona todas as coisas, para a glória da igreja em Cristo Jesus. Nós nos gloriamos em Deus, porque esta igreja gloriosa é aquela que tem comunhão com Ele, é aquela que estabelece a comunhão com Ele, é aquela que prepara o caminho, como João fez, para o seu retorno, orando pela paz em Jerusalém e anunciando a todo aquele ao alcance da nossa voz, das mídias, de tudo, de que Jesus Cristo é Senhor. Aqueles que creem e aceitarem terão seus pecados perdoados. Aqueles que creem, que não creem e não aceitarem, terão seus pecados retidos. Oremos para que possamos exercer esse santo ministério, o ministério missionário. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado por este momento em que adoramos a Ti através desta palavra. Guia-nos no caminho que o Senhor deseja que andemos e dá-nos o poder necessário a anunciar a doce, doce esperança que reside em nosso coração. Oremos agradecidos, entregando a Tua igreja, espalhada por toda a terra, a nossa igreja e a todos os irmãos que comungam e ouvem esta mensagem. Porque fazemos isto no nome glorioso de Jesus Cristo. E já agradecemos, Pai. Amém. Um beijo, igreja. Até domingo que vem.